Olá, hoje é o 5 de abril e nós continuamos a nossa meditação durante esse tempo de quarentena. E o tema de hoje é a beleza da graça de Deus. E eu gostaria de começar essa história, na verdade, contando um pouco da minha história. A graça é uma coisa muito bonita, é como, por exemplo, uma chegada no aeroporto. Eu me lembro que a primeira vez que eu voltei para o Brasil, depois de ter passado alguns anos fora do Brasil, na época eu era solteiro ainda, estava voltando da África, e chego no Rio de Janeiro, diante daquela porta, a primeira vez que eu estou voltando para casa, depois de ter saído do Brasil em 91, e quando aquela porta se abre, eu vejo do outro lado daquela porta, no aeroporto do Rio de Janeiro, a minha mãe, que na época ainda estava viva, minha irmã, meus irmãos, meus primos, amigos, e nada mais do que bonito do que essa chegada no aeroporto para rever pessoas que amamos. A graça é uma coisa muito bonita, assim, uma surpresa agradável. É uma música clássica, quando a gente gosta de música clássica. Outra música que você gosta é um dançarino, uma bailarina dançando, coberta de luz, com uma roupa muito bonita, é um campo florido. A graça é uma surpresa agradável, uma coisa muito gostosa, uma comida deliciosa, é um chocolate de Baiona, a cidade aqui perto que faz um chocolate maravilhoso há mais de 400 anos. A graça é algo surpreendente. E na história de hoje, a gente encontra Jesus sendo confrontado a um apedrejamento, né? Essa senhora vai ser apedrejada porque ela foi descoberta no delito do adultério. O homem que estava com esta mulher não aparece na história, né? A gente também se indaga por quê. E os fariseus e outros religiosos vêm com essa senhora para ser apedrejada. E Jesus olha para a multidão e diz: aquele que nunca cometeu pecado seja o primeiro a lançar a primeira pedra contra esta mulher. O único que não nos apedreja nunca é o Senhor, que nunca pecou e teria todo o direito de nos apedrejar, mas que nunca faz. Por quê? Porque ele é cheio de graça. As palavras de Jesus são palavras de graça. Inclusive, quando ele diz para aquela mulher: vai, não peques mais, ao invés de jogar pedra na mulher, Jesus a perdoa. É o que a graça faz. E a gente encontra Jesus no momento mais importante da sua vida aqui na Terra, no alto de uma colina em Jerusalém. Ele está sendo crucificado. As pessoas que estão assistindo essa crucifixão, elas estão injuriando o Senhor, dizendo coisas terríveis sobre ele, blasfemando do nome do Senhor. Mas o que a graça diz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa é a graça que existe no coração de Deus, a única, na verdade, a verdadeira. A gente encontra Jesus também cheio de graça quando ele vai abençoar essas crianças. Na verdade, são bebês que essas senhoras trazem para serem abençoadas, o tipo de coisa que não se fazia. Até os apóstolos estão assim escandalizados e chateados e dizem a essas senhoras: mas o que vocês estão fazendo? O que vocês acham que estão fazendo? Trazendo esses bebês para serem abençoados? E Jesus vai utilizar essa situação para ensinar algo muito importante no reino de Deus. Para você entrar no reino de Deus, você precisa ser como um bebê. Se você colocar um bebê aqui dentro desse escritório e deixar o bebê aqui durante vários dias, ele vai morrer. Porque o bebê é extremamente dependente dos pais, dos adultos. Nós somos extremamente dependentes da graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós não podemos entrar no reino de Deus e na verdade, não podemos viver sem a graça de Deus. É por isso que o Paulo dizia: a sua graça me basta. A graça de Deus se manifesta de formas diversas e variadas nas Escrituras e sempre trazendo esse conforto, essa beleza à vida das pessoas. A graça de Jesus. E uma história muito interessante que eu li não faz muito tempo, assim, a história de um avô, de um senhor que foi convidado pela filha para jantar com a família dela, e durante o jantar, uma das filhas do casal começa a fazer o que às vezes crianças fazem, principalmente nos nossos dias,
Ao invés de comer, a menina está olhando no celular, a mãe manda sentar, ela se levanta. Então o que a mãe faz? Coloca a menina de cara para a parede, fala, você vai ficar aí durante 10 minutos. E o avô queria dizer algo, porque você sabe como são os avós. Mas ele não disse nada e deixou a filha corrigir, claro, a neta. No dia seguinte, ele voltou a casa, porque aquele senhor, na verdade, era um pintor, e ele pintou na parede onde a mãe costumava colocar a menina de castigo, pintou uma paisagem muito linda, com campos verdejantes, cobertas de ovelhinhas, como é o caso aqui na região da França onde eu moro, flores, pássaros no céu. E perguntaram para ele, por que o senhor fez isso? Falei, porque a próxima vez que a minha filha foi colocada de castigo, ela, ao invés de ter uma parede branca na frente dela, vai ter essa paisagem maravilhosa. Isso se chama graça. Deus, até quando Ele quer nos exortar, quer nos corrigir, Ele nos coloca diante de uma paisagem maravilhosa. Porque o alvo da graça não é nos destruir, mas nos edificar, nos fortalecer, trazer beleza à nossa vida. Jesus é uma pessoa bela, cheia de amor, de paz, de alegria, de esperança. Ele não veio para pisar em flores, Ele veio para regá-las, para que elas sejam mais bonitas ainda. A graça de Jesus restaura, e restaura religioso, restaura crente, restaura prostituta, mulher que vai ser apedrejada, restaura qualquer pessoa. Não existe dificuldade alguma para esta graça maravilhosa, essa surpresa agradável. Imagina aquela senhora, quando ela volta para casa, ela volta completamente transformada, porque a mesma graça que perdoa, ela restaura. E o que nós devemos fazer como discípulos do Senhor? Deus nos enviou a este mundo não para jogar pedra nas pessoas, mas para abençoá-las. Porque o único que poderia apedrejar alguém é o Senhor, mas Ele não faz. Por que Ele não faz? Porque Ele é cheio de graça, cheio de amor. E a graça de Jesus perdoa e transforma sempre. Então sejamos essas pessoas. Até gostaria de criar um versículozinho, 2 Junho 1:1, que diz, ao invés de jogar pedra nas pessoas, joguem flores ou chocolate de Baiana, um dos melhores chocolates do mundo. Que Deus vos abençoe.